a ideia inicial, né? Nós vamos falar um pouco sobre, para quem nunca ouviu, né? Sobre as informações ultrassonográficas. Eu sei que tem hoje muitas informações sendo disponibilizadas, mas para aquela pessoa, para aquele produtor que ainda não ouviu, né, sobre o tema da ultrassonografia, vou falar um pouco sobre isso. Vou falar também um pouco das estimação de parâmetros genéticos para as características ultrassonográficas, obtidos aqui no na avaliação intra-rebanho, e também, né, falar um pouco do impacto da estratégia de seleção dentro do sistema de produção aqui da Nelore Birigui sobre o desenvolvimento dos machos e fêmeas. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar descrever aqui ao longo dessa apresentação. Tá? Então, inicialmente, né, as medidas ultrassonográficas, para quem nunca viu, esse é um equipamento de ultrassom. Tá? Ele tem um equipamento chamado, um equipamento Aloca, né? E a ProImagem, né, que é a empresa que faz essa avaliação aqui na avaliação, seleção e acasalamento, né, dos animais aqui na Nelore Birigui. Essa empresa, ela conta, né, com um software chamado BIA Software, né? Esse BIA Software é que ele toma as informações, né? Então essas informações são colhe lá a informação do número do animal, mais as informações de ultrassom. Essas informações são anotadas, são armazenadas e depois, posteriormente, nós vamos utilizar isso na avaliação genética. Tá? Então, eu queria trazer aqui uma foto do Nelore, né, mas nós não temos aí um desenho, né, uma imagem tão bacana com o Nelore. Nós vamos aproveitar a imagem do animal Hereford. Né? Então, as medidas, né, são tomadas entre a 12ª e a décima... As medidas de ultrassom, o AOL, né, que é a área do olho, do lombo, né, em centímetros quadrados, e a espessura de gordura são tomadas, né, entre a 12ª e a 13ª costela, né, e a medida chamada rump, em inglês, né, que no termo em português é a picanha, ela é tomada entre o glúteos médios, né, que seria o colchão, e, né, o bíceps fêmur, né, que é a picanha. Né, a medida é tomada com a probe, né, no sentido entre o ilho e o isquio, que é medida ali, nesse caso, a espessura de gordura na garupa. Tá? Então, quando se tem essa imagem, né, então aí está a imagem do Gabriel da ProImagem, né, então ele está colocando essa probe no animal, e o que está aparecendo na tela do computador, ali na tela do computador que está sendo avaliado, é essa segunda imagem. Né, então veja que aqui eu tenho uma área, né, esse músculo aqui é o longíssimos dorsi, esse longíssimos dorsi tiramos do perímetro, né, tira-se aqui essa área, né, que é a chamada área do olho do lombo, né, é o lombo aí, né, seria o contrafilé. E a ideia é ter o quê? Você ter essa imagem do ultrassom, né, o ultrassom aí com aplicabilidade voltada para a pecuária. A ideia é enxergar, né, esse corte, que é o corte que todos nós, consumidores, temos em mente. Né? O que tem a ver essa medida? A gente vem falando sobre isso, né, mas essa característica já foi amplamente estudada, né? Então já desde 91 lá com Galvão et al, né? Mostrando que essa característica tem uma relação muito forte com o desenvolvimento muscular. Tá? Mais tarde, né, Luquier Filho comentou que ela tem uma relação estreita com o rendimento dos cortes cárneos, né? Principalmente daqueles cortes com relação com valor agregado, né? Com um valor comercial muito importante. Eu utilizando aqui, né, no SDA, né, os dados do SDA, tá? Utilizando os dados do SDA lá que leva em consideração esse corte para definir aí a qualidade da carne nos Estados Unidos, né? Então vemos aí como referência, vamos tomar esse valor aqui como referência. Veja que para um animal ter, né, um peso de carcaça quente, né, o que é pesado lá no frigorífico, tá, um peso de carcaça quente, ele tem que ter algo em torno de 70 centímetros quadrados, né, 70 centímetros de quadrados de AOL. Tá? Veja que ao aumentar aqui, ó, se nós aumentarmos de 272 para 283, é necessário um aumento de 0,76 centímetros quadrados. Então, ou seja, para que o animal produza
11,34 em cima desse valor base de peso de carcaça quente, ele tem que aumentar 0,76 centímetros quadrados, trocando em miúdos, né, para a gente facilitar essa conta aí. Se nós tivermos, para ter, né, para ocorrer um aumento de 15 quilos de peso de carcaça quente, medido lá no frigorífico, tem que ter um aumento de 1 centímetro quadrado. Então, quando nós falamos aqui, nós vamos, né, vai ver no leilão aí animais com 100 de AOL, né, um AOL 100 de 17, 18, né, então esses animais, eles vão apresentar um rendimento muito forte, né, então é por isso que tem essa associação entre a medida, nós estamos medindo o AOL, mas a ideia é ter uma estimativa do valor em termos de rendimento dos cortes carnes, tá? Uma outra característica, a espessura de gordura, ela tem uma relação, então também medida na mesma posição, tá? Então aqui nós temos o AOL na mesma posição entre a 12ª e a 13ª costela. Aí a medida entre o músculo, né, e o couro, né, nós temos essa gordura. Então a ideia aqui é medir essa gordura. Por que nós medimos ela? Porque ela tem uma relação com o crescimento longitudinal do animal. Então, à medida que nós detectamos animais que começam a depositar essa gordura mais cedo, isso sinaliza que esse animal é precoce em relação ao grupo de contemporâneo, né? Então, vamos imaginar que tenhamos um animal verde, né, que essa linha verde imaginária aqui, em cima do modelo padrão, né, vamos dizer assim, tá? E temos um outro animal que tem uma espessura de gordura mais tardia. Ou seja, esse animal que tem uma menor espessura de gordura naquela avaliação, ele é mais tardio e isso vai indicar que ele vai demorar mais tempo para terminar, tá? Então, nós queremos observar, nós queremos encontrar essa diferença entre os animais, captar com o uso da ultrassonografia essa diferença para detectar ali quais são os animais que são mais precoces do ponto de deposição de gordura. Tá? E uma outra característica, né, que é muito falada aí, e dentro da nossa régua, né, dentro da avaliação aqui pela ProImagem, né, ela entra dentro desse equilíbrio, do animal muito equilibrado com relação ao marmoreio. Qual que é a ideia? Temos tá mais uma vez ali o Gabriel tomando uma medida, aqui, né, a medida padrão de ultrassonografia, e, né, numa medida tomada com a probe na horizontal, no mesmo músculo, né, o longíssimos dorsi ou contrafilé, tomamos medidas aqui, 5 medidas, né, para que depois seja captado a luz, né, a luminosidade, e essa gordura, né, esses pontos de gordura vão trazer um ponto de luminosidade, isso vai ser captado pelo aparelho, pelo ultrassom, e convertido, né, e numa escala de 1 a 9, tá? Essa escala ela vai ser, que é o que nós queremos, nós queremos enxergar. A diferença entre esse animal aqui, que não tem nenhum tipo de marmoreio, e esse animal aqui, né, que tem um marmoreio considerável. Tá? O que vai proporcionar esse marmoreio? Nós verificamos já nos estudos, né, na literatura e alguns estudos laboratoriais, que essa gordura na carne, ela permite, né, que o aumento dessa gordura entremeada, gordura intramuscular, ela impede que ocorra perda de água durante o processo de cocção. Então, essa diminuição na perda de água durante o processo de cocção é que faz com que nós tenhamos, né, mais água na carne. Essa quantidade de água é que traz suculência, remetendo a sensação, né, de maciez, né, aquele sabor na carne. Então, essa gordura entremeada, ela está diretamente ligada, né, inversamente ligada à perda de água durante o processo de cocção, que vai trazer, né, que vai dar aquela carne com bastante suculência. Um trabalho realizado nos Estados Unidos, né, então aqui um slide adaptado de Emerson, 2011, né, quão importante é o marmoreio, né, nós podemos dizer aí, em que o pesquisador, ele pegou um painel treinado, o que é um painel treinado? São pessoas que são hábeis, né, para provar, degustar produtos, e esses produtos eles dão uma classificação se voltariam ou não consumir. E esse painel, né, essa carne aqui que tem pouco marmoreio, né, seria essa escala aqui trace. Ou seja, de 100% dos indivíduos, apenas 15% voltaria a comprar esse tipo de carne.
Por outro lado, essa carne que tem bastante marmoreio, veja que dessa porcentagem de 100% dos indivíduos avaliados, né, teríamos aí quase 100%, 99%, 98% voltariam a consumir essa carne ou indicariam o consumo. Por quê? Porque essa carne, como eu mencionei, ela tem uma relação com essa preservação de água, né, não ocorre tanta perda durante o processo de cocção, e isso faz com que essa carne apresente maior suculência e sabor, tá? Então voltemos, né, aqui ultrassom, então, qual que é a função do ultrassom? Né, ele é uma ferramenta importante, né, para que possamos descrever o modelo de composição de crescimento dos tecidos animais, músculo, gordura e osso, que o Tadeu tanto fala, que o Tadeu tanto menciona, né, que seria, ele, na fala dele aí, diminuir osso e colocar músculo seria o quê? Modificar essa composição, né, melhorar a relação entre osso e músculo, né? O que nos interessa como produtor, o que nos interessa como consumidor é a produção dos cortes comerciais, tá? Então, e também, né, essas medidas ultrassonográficas, nós não temos, né, poderíamos fazer tomar as medidas no animal após a morte, porém, todo o pessoal, nossos colegas que estão assistindo aí, né, o programa, tem uma ideia de que é um programa de teste progênie, né, então nós teríamos que ter os touros, né, distribuição desse sêmen nas centrais, distribuir esse sêmen, levar esse sêmen para as fazendas, distribuir isso nas fazendas, colher esses bezerros nascerem até esses animais chegarem ao ponto de abate, e lá no abate, né, no frigorífico, tomar essas medidas que podem ser tomadas lá após o vigor mortis dos animais e usar isso no processo de seleção. Porém, isso pode tardar, pode demorar aí de 5 a 8 anos para obtermos essa informação. Isso no programa de avaliação genética, isso é muito tempo, é muito custoso, né? Então, o ultrassom nós podemos, como nós vamos mostrar aqui, né, o Tadeu implementou uma metodologia que já começa a medir após o desmame. Já ali no desmame já faz metodologia, utilizando essa informação como critério de seleção. Tá? Então, por que nós falamos? Porque já como Creel, utilizando dados dos Estados Unidos, né, mostrando com avaliações genéticas nos Estados Unidos, ele já encontrou, tá, estimativas de ultrassom, né? Veja aqui, ó, 53 de SGS, estimativa de herdabilidade. O que é herdabilidade? Né? É a porção da variância fenotípica que é devido ao efeito aditivo dos genes, né? Então veja que representa com 50%, o restante aí 47% seria de efeito ambiental, né? Nutrição, manejo, né? Toda essa parte. Então, ou seja, então é um impacto muito importante, EGS, tá? O AOL 37%, né? E a gordura intramuscular de 47%, ou seja, características que apresentam herdabilidade muito próximas aí de meio, né? E as correlações entre essas características com a medida em vivo, ou seja, tomada com ultrassom e no pós-morte, são todas acima, né, de 74, veja aqui, ó, 79 para EGS, 80 para AOL e 74 para marmoreio, tá? Então essa seria aí as estimativas, né? Usando os dados daqui, né? Usando os dados daqui da Nelore Birigui, a gente tem um conjunto de dados aí com um volume, né, de mais ou menos 3.400 animais na matriz de parentesco. Nós utilizamos esse pedigree para estimar os parâmetros genéticos, né, no intra-rebanho aqui da fazenda. Nós estamos colhendo esses dados, né, para ter uma acurácia maior, né, talvez aí com mais 3, 4 anos de controle, nós tenhamos aí, né, dados suficientes para fazer a apresentação, né, com maior acurácia, tá? Mas são parâmetros de referência para mostrar que os dados, mesmo no intra-rebanho, conseguimos estimativas próximas dos resultados encontrados nos Estados Unidos. Então, nós estimamos aqui os parâmetros para peso e as medidas ultrassonográficas, tá? No caso, esse aqui é um modelo adaptado de Schaefer e Kennedy, de 89 e Mota de 2013, e que leva em consideração aqui o efeito da receptora, tá? Então, nós temos aqui um projeto com rebanho núcleo, em que faz a aspiração, né, dos oócitos, leva-se esse material genético para o laboratório, fazendo, né, a preparação, a produção dos embriões, e depois esses embriões são implantados em fêmeas que não foram selecionadas, né, para
serem mães, né? Então, esse modelo, ele considera, né, o efeito materno mais o ambiente permanente da receptora. Tá? Então, veja que, levando em consideração, vamos olhar só aqui a herdabilidade total. Veja que para peso, né, temos uma herdabilidade de 53, tá? A herdabilidade direta de 45, né? Mas, considerando aqui metade da habilidade materna, nós temos aqui 53. Tá? E veja o AOL para 100. Né? Temos uma herdabilidade direta de 45, né? Mais aqui um efeito materno, essa herdabilidade vai para 68. Tá? Nós temos que lembrar que isso é um rebanho, é uma avaliação intra-rebanho. Para marmoreio 32, né? Seguindo ali mais ou menos o resultado de Creel, né? Chegando aqui em quase 40 de herdabilidade. Tá? E, né, no caso de EGS 100, tá? Dando uma dica aí de quais são as características que nós utilizamos como critério de seleção. Lembrando que, tá? O Tadeu tem um projeto, né, com a ProImagem. Aqui os animais são selecionados e acasalados com base em ultrassom. O peso não se utiliza o peso como uma medida para entrar no processo de acasalamento. Tá? Então, essas avaliações também são feitas ao sombreano, né? A gente achou prudente, né, para a maior referência que nós temos, o maior grupo de produtores que fazem, né, a avaliação por meio de ultrassonografia, ela ocorre no sobreano, então para nós termos um parâmetro, né, de avaliação, nós fazemos sobreano também. É importante lembrar que no sobreano nós temos efeito aí muito importante de sexo, né, macho, ele tem muita produção de testosterona, as características do macho, né, são todas para a produção de um biotipo, né, para cobrir, para ir atrás de fêmea, enquanto, por outro lado, nós temos as fêmeas que passam a depositar gordura, mas de uma forma muito precoce. Tá? As estimativas, nós temos um número de dados um pouco menor, né, das estimativas de herdabilidade para o sobreano, mas também são, como podemos ver aqui, né, a AOL 34, a AOL 155, marmoreio 45 e EGS para 140. Vemos que temos estimativas, né, muito significativas, e isso indica o quê? Né, uma primeira conclusão para esse primeiro estudo que eu vou apresentar. Né? Existe variação, né, então, como existe essa variação, né, o professor Tonhati, que mais tarde vai apresentar dados bastante interessantes aqui, né, sobre o esquema de seleção praticado, mas se existe variabilidade, nós podemos selecionar quais são os animais que podem ser pais da próxima geração. Né? Então essa é a ideia, multiplicar esses animais, aumentar a frequência do gene desses animais aqui no plantel. Tá? E as características AOL 100, marmoreio e EGS apresentam estimativas de herdabilidade importante, revelando boas perspectivas e resposta à seleção. Tá? Então, pessoal, mudando, né, vou apresentar uns dados um pouco mais voltados para a produção. Né? E aí, quero descrever um pouco o sisteminha de produção aqui da Nelore Birigui. Então, vamos utilizar aqui o modelo de crescimento longitudinal clássico. Né? Então, essa fase aqui, né, seria a concepção, tempo zero, onde que a vaca concebeu. Essa linha, nesse sentido aqui, né? Então veja que o embrião ele passa a crescer, né? Vai virar um embrião, né? Depois o bezerro vai ocorrer aqui, né? O parto. Né? Então nessa fase aqui é a fase pré-natal. Tá? Então veja que esse crescimento após o parto, ele tem um maior ímpeto de crescimento, veja como a inflexão aqui é bem alta, o ímpeto de crescimento nessa fase. Tá? E aqui, né, por volta de 12, 13 meses, isso vai acontecer a puberdade. Tá? E depois ele vai passar até chegar no ponto de comercialização, que nós teríamos, né, o ponto de abate. Seria um animal que atingiria o peso final, o peso de abate ou o peso adulto. Então, como é que funciona aqui na UFGD? Tá? Como é que funciona? Nós temos na desmama, machos e fêmeas são selecionados, vamos avaliar só os machos agora. Então, algo em torno aí de 360, 400 machos que são nascidos. Tá? Desses machos, por meio de ultrassom, seleciona 50%. Tá? 50% dos machos vão ser
vão ser os machos candidatos a touros, ou seja, em torno de 180 machos aí que seriam candidatos a touros. Na segunda fase, nós temos sobreano. Então, passa-se o ultrassom mais uma vez, e no sobreano, nós, com base no índice ProImage, seleciona mais 60 animais. Esses serão os animais que vão ser destinados, né, aqui no leilão. Então, são aí algo em torno de 110, 120 animais, ano a ano, que são levados para o leilão. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos 3 medidas de ultrassom nessa fase, né, nessa fase aí que antecede um pouquinho a puberdade e vai até o final da puberdade, um pouquinho antes ali da fase final. A fase final não chegou ainda no ponto, né, não chegou na fase de comercialização. Tá? E aí muitas pessoas, muitos técnicos, né, fazem a pergunta, né, por que fazer medidas ultrassonográficas no desmame e principalmente, né, se essas medidas, como que é a relação dessas medidas tomadas no desmame com relação à medida no sobreano e a medida tomada no pré-leilão, na medida do pré-leilão. Tá? Então, para esse estudo, a gente vem colhendo esses dados, armazenando esses dados. O que nós temos? 3 anos, safra 2017, safra 2018, safra 2019. Temos 300 animais, né? São os 300 animais que apresentam as 3 medidas, né? Então, nós temos machos inteiros criados a pasto, né? Majoritariamente aí, braquiária. E temos as medidas, então, de desmama, sobreano e no pré-leilão. Tá? A medida de AOL, marmoreio, EGS e o peso. E eu vou apresentar isso para vocês aqui, como que acontece, como é que vai o desenvolvimento desses animais usando essa curva. Tá, pessoal? Então, nós temos lembrando que é aquela fase que antecede ali, ó, a puberdade até, né, um período que antecede ali o período de comercialização. Então, o que nós temos? Veja, o que eu fiz? Eu dicotomizei. O que seria isso? Eu separei os dados entre os animais mais pesados, os animais com maior AOL, e os animais com menor AOL no desmame, para ver se ocorreria uma mudança na classificação dos animais. Tá? E como nós podemos observar por esse gráfico, que os animais que eram, a média dos animais, né? Se nós pegarmos a média dos animais que eram mais pesados no desmame, continuam sendo os animais mais pesados no sobreano e também no pré-leilão. Tá? Então, de AOL. Tá? Então, veja bem, olha só, pessoal, só fazer um parênteses aí. Olha a média do AOL no desmame, né, dos animais que tem um AOL maior, 52,11. Tadeu já passou o ultrassom em muitas fazendas, tem animais adultos que não apresentam essa média de AOL aí, essa média no desmame. Tá? Então a gente tem que falar do projeto aqui por conta do diferencial que tem em relação a... A gente não está querendo comparar com o Angus, não, estou querendo comparar com o Nelore mesmo. Né? O diferencial que tem do desmame em relação ao que se tem aí, né, de animais adultos com essa medida. Tá? Então, isso é de AOL. Lembrando que o AOL, né, para quem chegou um pouquinho atrasado, tem uma relação com o rendimento de carcaça. Tá? Então, veja que no sobreano essa diferença ela persiste. A média, né, dos animais tem mais alta é 80 e 74. Tá? E quando eles chegam, né, ali nessa fase de confinamento, tem um ímpeto maior de crescimento, tá? Ela aproxima, mas a diferença continua a mesma. Né? Então, nós temos diferença estatística entre as médias desses animais para a AOL. Tá? E a correlação? Temos uma correlação de 60% da desmame com o sobreano e de 30% do desmame com o pré-leilão. Tá? Pode considerar que essa medida do pré-leilão é baixa, mas tem uma distância muito grande. Nós estamos falando de 660 dias, né? Temos uma diferença de 400 dias aproximadamente entre a medida do desmame e a medida do pré-leilão. Tá? E no caso do sobreano, né, sobreano com o pré-leilão, 44 de correlação. No marmoreio, olha que dado interessante. Olha que dado interessante. Separamos em classes também, no desmame, né, o marmoreio, que é uma medida que é bastante difícil de ser tomada no desmame,
porque o AOL desses animais é bem pequeno, para tomar a imagem podemos ter aí uma interferência de luminosidade, tá? Mas veja que como que é importante essa avaliação. Tá? Veja que os animais que estão acima, né, que tem a média em azul, eles têm um marmoreio de 3,39, 3,40 de marmoreio. E os animais que estão abaixo, né, 2,69. E aí nós vamos falar. Os animais que estão abaixo dessa curva estão muito acima do que tem de marmoreio do Brasil. Isso é a primeira coisa. Então nós estamos falando de uma média dos animais altos, né, de 3,39 de marmoreio, que está, né, entre os melhores rebanhos aí, né, de Nelore e de marmoreio do Brasil, né? E aí já podemos competir com Angus aí, com Angus comercial, tá? Essa média é a diferença, né, usando dados aqui, né, que esses dados são da mesma fazenda, e esses dados, vê que tem diferença estatística né, entre esses dois lotes formados. E uma coisa importante, veja que o animal que tem marmoreio, né, o mais alto, ele não perdeu, ele não mobilizou marmoreio, ele permaneceu constante nas 3 medidas, ou seja, uma vez que ele tem que ocorreu a adipogênese, ele fixou essa característica, ele tem a expressão disso aí. Tá? Quando nós pegamos o animal, né, isso é muito importante frisar, que ele tem ali, né, um marmoreio mais baixo, quando ele entrou na fase de confinamento, ele ganhou marmoreio. Ele ganhou marmoreio no confinamento, 110 dias de confinamento, porém, ele não ganhou o suficiente para alcançar a média dos animais que já apresentavam elevado grau de marmorização. Tá? Então, aqui nós temos, vejo que as médias persistem nessas diferenças estatísticas, que eu fiz tudo um teste de comparação aqui, né, um teste estatístico, todas as médias são diferentes estatisticamente. Tá? É a correlação, né, elas são aí moderadas, como eu mencionei, né, a primeira, a do desmame, é o sobreano 52, o desmame e o pré-leilão, lembrando que temos aí 400 dias de diferença, 40, e do sobreano e o pré-leilão 63. E, no caso da EGS, veja, né, vamos lembrar lá, os machos, como eu mencionei, né, eles têm um desenvolvimento para a parte das características sexuais. Né? Então, nós temos aí um desenvolvimento das características para preparar esse animal para a monta. Né? Ele tem um efeito importante de testosterona. Tá? Então, veja que aqui, né, depois do desmame, esse animal ele não tem praticamente ganho EGS. Quando ele entra no confinamento, ele passa aí a depositar, tá? Bastante gordura. Tá? E usando a medida, mais uma vez, usando a medida, né, temos uma diferença estatística no desmame e essa distância, né, essa diferença entre o grupo com maior EGS e o grupo com menor EGS, ela permanece constante aí nas 3 medidas. Tá? E a correlação do desmame ao sobreano é 50, do desmame ao pré-leilão 44 e do sobreano ao pré-leilão 59, mostrando que essas correlações são moderadas. Tá? E aí, uma coisa que eu acho bacana de falar, né? O peso não é o foco do projeto. Né? O peso não é o foco do projeto. O nosso foco é voltado para ultrassom. Mas o que acontece com o peso, né, com relação a isso? O que está acontecendo com o peso? Olha aí, eu também fiz a dicotomização, fiz a separação dos animais que apresentam maior desempenho dos animais que têm menor desempenho. Né? Então, temos no desmame animais com média, né, de 230 quilos, né, e 189 quilos. Os animais com maior e menor, essa diferença é estatística. E, né, nas 3 fases, né, essas diferenças continuam, né, elas perduram em todas as avaliações, podendo indicar aí, né, que esse animal da linha vermelha ele vai demorar mais tempo, ele vai permanecer mais tempo no sistema, né, é um animal que vai ser um pouco mais tardio do que os animais que são mais precoces. Tudo isso com base naquelas mensurações, aquelas medidas, né, naquele gráfico de crescimento longitudinal padrão, o clássico. Tá? Então, ele encaixa direitinho naquela fase ali que vai do pré, né, da fase pré-puberdade até a fase antes da comercialização. E nas fêmeas? Uma coisa que o Tadeu sempre... nós não apresentamos ainda dados, né, sobre as características reprodutivas. Né? Então, a gente faz ultrassom
Existe uma sinalização muito importante dos trabalhos, né, das revisões que nós, nas revisões que nós fazemos, né, sobre as medidas ultrassonográficas e o impacto na reprodução. Isso que a gente ainda não conseguiu ter dado suficiente, né, para essas análises. Mas mostrando aqui um pouquinho do trabalho, tá? Então, aqui na fazenda, né, como eu disse, né, nascem algo em torno aí de 800, 750 bezerros. Metade desses animais são fêmeas. Tá? Então, vamos imaginar que nós tenhamos aí 360 fêmeas. Né, dessas 360 fêmeas, aqui na fazenda, com base no ultrassom, seleciona 10% para ser as fêmeas que vão ser as doadoras. Então, essas daí são as precocinhas. Só que as contemporâneas dessas doadoras, do mesmo grupo de contemporâneo, elas são as receptoras. Então, elas são desafiadas aos 14 meses, elas vão ser receptoras desses embriões. Tá? Então, acompanhamos um lote aqui com a ajuda do Marcão, né, o pessoal da fazenda, tá? Fez o controle desses animais, né, usou aí sincronização padrão para implante dos embriões, né, duas avaliações, um primeiro embrião, um segundo embrião, depois o touro. Então, fez a avaliação, né, nós temos aí um lote de 110 fêmeas dessa safra, que são contemporâneas, né, então elas são contemporâneas desses touros que vão vir para o leilão hoje, elas já estão lá gestantes, né, parte dessas fêmeas, tá, foram desafiadas. Também essas fêmeas são mantidas em braquiárias, né, majoritariamente aqui na fazenda, e foram feitos, né, nós temos a medida dessas fêmeas no desmame. Tá? Então, nós não temos, né, a medida antes da estação de monta. Temos a única informação que nós temos de ultrassom dessas fêmeas, são fêmeas de campo, são receptoras. Essas fêmeas, nós temos a medida dela só no desmame. Tá? E aí, fizemos uma avaliação, uma análise, né, de regressão logística, né, para avaliar o impacto sobre, né, usando lá a informação vazia, prenhe ou vazia, né, no caso. Tá? E aí associamos duas características importantes, que todo mundo considera o peso. Né? Então, o peso. E aí a gente tirou alguns dados importantes aqui, até como referência aí para o pessoal que está nos assistindo. Tá? Então, veja, nessas fêmeas aí, dessas 110 fêmeas, tá? As fêmeas que tiveram peso, né, acima de 210 quilos, elas tiveram mais de 60%, de prenhez, de probabilidade de prenhez, tá, pessoal? Então, fica uma referência aí para vocês, né? Até aqui a gente vai discutir isso mais com profundidade, mas as fêmeas que tiveram acima de 210 quilos, elas tiveram 60%, acima de 60% de probabilidade de prenhez. E uma coisa interessante, né, que nós observamos, e o Tadeu sempre falou sobre isso, né, Tadeu? O Tadeu sempre falou sobre isso, seria a EGS. Né? E nós temos uma regressão, aí, nesse caso, uma regressão linear e quadrática do efeito da espessura de gordura sobre a probabilidade de prenhez. Indicando que fêmeas que no desmame tiveram entre 2,2 e acima de 2,2 milímetros de gordura e abaixo de 3,4 espessura de gordura, tiveram, né, nesse caso aí, 60%, acima de 60% de probabilidade de prenhez. Então, o Tadeu sempre falou, a gente está coletando, foi o primeiro ano, né, agora com o auxílio do Marcão, o pessoal aqui da Fazenda, nós vamos colher mais informações, fazer um banco de dados. Esse banco de dados vai ser muito importante, porque nós queremos encontrar essas fêmeas, ou os pais dessas fêmeas, que conseguem, né, associar, né, o que tem o maior peso, ou seja, que atingem esse peso de 210 com, né, essa espessura de gordura. O que acontece, pessoal? Só um detalhe que eu acabei me esquecendo de falar. As fêmeas que apresentam, aquele conceito de fêmea que tem maior gordura, ela passa a depositar. Uma fêmea que tem no desmame acima de 3,4 de espessura de gordura no desmame, quando ela chegar lá na época da estação de monta, ela já vai estar com 8, 9 de espessura de gordura. Essa fêmea, ela deu como se fosse, ela ligou um start ela deu um start lá no sistema fisiológico dela, que ela passou a depositar gordura. E essa gordura ela não vai mobilizar. Ela não mobiliza para entrar em reprodução. Tá? Então, essa sem gordura, vamos dizer assim, circulante,
essa fêmea ela não vai reproduzir. E a fêmea que tem menos de 2,5, 2,2 de espessura de gordura, ela também ela vai ficar abaixo de 4, 5 lá. Quando ela chegar na estação de monta, essa fêmea ela não tem gordura circulante, ela não tem gordura circulante suficiente para que ela possa entrar em reprodução. Tá? Então, concluindo a minha fala, agradecendo mais uma vez, né, o convite, a formação de classes, né, como eu elaborei ali para as medidas tomadas nos machos, né, elas indicam que a seleção pode ser eficiente na desmama, mantendo, né, essa classificação dos grupos ao longo do tempo, né, nessas medidas tomadas aí no cereal, seria no sobreano e no pré-leilão. E as medidas de EGS, pessoal, né, os médicos veterinários, o pessoal que está aí nos assistindo, a medida de EGS pode ser uma medida bastante interessante, vocês devem considerar na formação aí, das fêmeas, na formação dos lotes destinados à cobertura aí pelo desafio de prenhez precoce.